A Nancy correu para fora do quarto, em lágrimas. Ela estava segurando seu próprio cabelo cortado. Eu, com um olhar malicioso, a segui para fora. Nesse momento, os olhos de todos os presentes na festa se voltaram para nós. Todos olharam horrorizados para a tesoura que eu tinha em minhas mãos. Agora, todos sabiam o que acontece com quem mexe comigo. E mesmo quando a sirene da polícia começou a soar na rua, eu não parei de sorrir. Oi, meu nome é Suzy e eu tenho 14 anos. Me conte, já aconteceu de ninguém gostar de você? Não importa o que você fizesse ou quanto se esforçasse. No meu caso, eu troquei de escola há alguns meses e desde então não tenho tido uma vida tranquila. A Vanessa era uma garota de outra turma e ela parecia me seguir deliberadamente, transformando minha vida em um verdadeiro inferno. Ela ria das minhas roupas, da minha cara e até virou meus colegas contra mim, mas um dia ela foi longe demais. Sem desconfiar de nada, decidi ir à biblioteca da escola depois da aula. Eu gostava muito de ler, então estava com um monte de livros nas mãos, que ia devolver para poder pegar novos. A pilha estava bloqueando minha visão, então não vi quando alguém de repente me fez tropeçar. Perdi o equilíbrio, caí, me bati dolorosamente e os livros ficaram todos espalhados pelo chão. A Vanessa, rodeada por suas amigas, apenas riu. Então, elas começaram a me chamar de ridícula e desengonçada, pisoteando e chutando os livros. Pedi para que parassem, mas elas não me ouviram. Quando as meninas foram embora, eu mal tive tempo de chegar à biblioteca. As lágrimas encheram meus olhos. E então, a bibliotecária não acreditou quando eu disse que não tinha sido eu quem estragou os livros. Eu entrei para a lista negra. Ela disse que eu teria que pagar uma multa, mas eu não tinha dinheiro. Um dia antes disso, alguém roubou todo o dinheiro da minha mochila, enquanto eu estava no banheiro. Aposto que tinha sido a Vanessa. Cheguei em casa chorando. Eu não gostava de reclamar e ficava sempre calada, mas dessa vez não consegui me conter. Contei tudo para minha mãe, tanto sobre o incidente com os livros, como sobre o fato de estar sofrendo na escola há vários meses. Mas ela se recusou a me ajudar. Ela disse que eu deveria aprender a me defender e ganhar o respeito dos meus colegas. Mas eu precisava de apoio. Claro, até dava para entender minha mãe. Ela trabalhava muito e estava cansada. Mas ainda assim, eu não esperava uma reação dessas vindo dela. Não consegui me acalmar e chorei a noite toda. Só de manhã eu tive uma ideia. Uma das nossas colegas iria dar uma festa dentro de poucos dias. Ninguém me convidou diretamente para ir, é claro. Mas como disseram que todos estavam convidados, eu pensei, por que não? Obviamente, assim que passei pelo portão, todos começaram a zombar de mim. Uma das garotas, a Nancy, criticou minhas roupas. Começou a rir da minha maquiagem. Ela disse palavras realmente dolorosas, mas ninguém sequer pensou em me defender. Eles só se entreolharam e riram, apreciando o espetáculo. No final, eu não aguentei. Eu agarrei a garota pela mão e a arrastei até um dos quartos. Precisamos ter uma conversa séria, Nancy, eu disse, antes de bater a porta na frente de todo mundo. Avistei uma tesoura. Sem pensar, eu a agarrei e, com um movimento brusco, cortei parte do cabelo da Nancy. Então, quem tinha um cabelo ridículo agora? Ela saiu pela porta em lágrimas, segurando seu próprio cabelo em suas mãos. Todos nos olharam horrorizados. Ninguém esperava que eu fosse capaz de fazer algo assim. Eu apenas sorri, maliciosamente. E mesmo quando ouvi uma sirene de polícia se aproximando, não pensei em fugir. Você provavelmente está pensando que eu enlouqueci por ter feito algo tão horrível. Mas, na verdade, tudo fazia parte do meu plano. A Nancy era uma amiga minha. Nos conhecemos em um clube de arte. Ela estudava em outra escola. Sabia muito bem pelo que eu estava passando e, portanto, concordou em me ajudar. Ela estava de peruca o tempo todo. A polícia também não era um problema. Um dos meus primos era policial e nós combinamos antecipadamente de que ele atenderia essa ocorrência. No geral, fiquei muito satisfeita. Era improvável que a Vanessa também quisesse perder seu cabelo, o que significava que ela nunca mais iria mexer comigo. Mas eu fiquei muito surpresa quando vi que não era meu primo atendendo a ocorrência, e sim um policial desconhecido. Minha autoconfiança desapareceu imediatamente. Enquanto eu estava sendo conduzida para o carro da polícia, fiquei apavorada só de pensar no que aconteceria a seguir e pedi para ligar para os meus pais. Felizmente, tudo correu bem. A Nancy não prestou queixa contra mim. Ainda assim, minha mãe teve que pagar uma multa e ficou muito chateada. Quando já estávamos chegando em casa, recebi uma mensagem de texto do meu primo. Por favor, me desculpe, houve um chamado urgente do outro lado da cidade. Não pude fazer o que combinamos. A notícia sobre o que aconteceu na festa se espalhou pela escola muito rapidamente. Pela primeira vez em muito tempo,
não me senti invisível. Ao andar pelos corredores, todos abriam caminho. As pessoas sussurravam quando eu passava, apontando os dedos. De todos os lados, tudo que eu ouvia era o meu nome. Quem diria? Para se tornar uma celebridade local, você só precisa fazer algo o mais inadequado possível. A Vanessa parou de me incomodar e começou a me evitar, mas eu não fiquei satisfeita por muito tempo. Logo ficou claro que todos tinham muito medo de mim. Então as chances de fazer amigos na nova escola diminuíram ainda mais. Mas o acontecimento mudou tudo. Um dia, depois de sair da escola, vi a Vanessa e ela parecia ter encontrado uma nova vítima. Junto com suas amigas, elas pareciam estar se divertindo, xingando uma garota do primeiro ano. A garota tinha um rosto tão infeliz que eu simplesmente não consegui deixar pra lá. Eu me coloquei entre ela e a Vanessa. E sabe, a valentona de repente se afastou, como se estivesse fugindo de um incêndio. Suas amigas pararam de rir abruptamente. Trocando olhares insatisfeitos, elas foram embora, me deixando sozinha com a infeliz garota. E ela, literalmente, pulou no meu pescoço. "Muito obrigada. Você não sabe como estou cansada delas", ela disse, sorrindo agradecida. Então eu percebi que parecia ter algum poder. O nome da menina era Sara, e nós rapidamente nos tornamos amigas. Na escola, andávamos juntas o tempo todo. Então a Vanessa não teve outra escolha a não ser sair do pé da Sara e achar uma nova vítima. Felizmente, naquela época, eu já tinha decidido. Eu não deixaria a Vanessa intimidar mais ninguém. Eu protegeria todos que ela tentasse atormentar. Várias semanas se passaram. Sim, as pessoas ainda tinham medo de mim, mas eu não estava mais tão preocupada com isso, porque agora eu tinha amigas. As garotas que eu protegi ficaram desconfiadas no começo, mas depois perceberam que eu não era tão ruim quanto todos pensavam. Todas elas ficaram extremamente gratas pela minha ajuda, e eu quase me senti feliz, porque estava conseguindo poupar as pessoas da dor que eu senti durante meses. Estávamos comemorando nossa última vitória contra a Vanessa em um shopping, passeando entre corredores com roupas, cosméticos e conversando sobre garotos quando, de repente, vi a Vanessa entrando na loja. Ela parecia chateada, o que me pareceu estranho. Eu nunca tinha visto assim. E também havia uma mulher com ela. Logo descobri que era a mãe da Vanessa. Elas não nos viram e foram a um outro corredor ali perto. E acontece que minhas amigas e eu ouvimos tudo o que as duas disseram. Ah, você deveria ter ouvido o tom que a mãe da Vanessa falava com ela. Ela estava repreendendo a Vanessa por suas notas, humilhando-a e corrigindo-a constantemente. Sua voz estava claramente irritada ao criticar a filha por suas roupas, cabelo e até mesmo pelas unhas a fazer. Olhando para trás, para as minhas amigas, percebi que elas estavam prestes a cair no chão de tanto rir. Finalmente, a valentona provou do seu próprio veneno. E, de repente, fiquei com muita pena da Vanessa. Será que a mãe dela sempre falava assim com ela? Nesse caso, não é de se admirar que ela seja tão má. Ela apenas trata as pessoas da maneira que está acostumada a ser tratada. Seguimos a Vanessa e sua mãe por um longo tempo. Ouvimos tudo. E a cada minuto que passava, eu me sentia mais terrível. E então chegamos ao fim do corredor e ficamos literalmente cara a cara com as duas. Eu vi que os olhos da Vanessa estavam mareados. E quando ela nos viu e viu que as meninas estavam rindo, ela caiu no choro e saiu correndo da loja. "Não há nada de engraçado nisso", eu disse com raiva às minhas amigas e corri atrás da Vanessa. Eu a encontrei muito rapidamente no banheiro. A menina estava chorando tanto que só de ver aquela cena já partiu meu coração. A Vanessa era minha inimiga jurada, mas naquele momento eu me esqueci completamente disso. Corri para abraçá-la, confortá-la, enxuguei suas lágrimas com um papel e a garota pareceu explodir. Ela me contou o quanto doía ouvir essas palavras de sua própria mãe, que ela nunca era elogiada, apenas criticada. Ela também disse que estava extremamente cansada, porque não conseguia nem contar às suas amigas sobre os seus problemas, porque queria parecer forte o tempo todo. Ficamos lá por uns 20 minutos, e esse tempo todo eu a estava abraçando, confortando e tentando dizer a ela que tudo ficaria bem. Quando ela parou de chorar, ela parecia confusa. Em silêncio absoluto, saímos do banheiro. Naquele momento, a última pessoa que eu esperava encontrar era Nancy, e mesmo assim, ela apareceu. Minha amiga não viu a Vanessa, então ela me cumprimentou calorosamente e perguntou como eu estava. Mas o mais importante, o cabelo dela estava perfeito. E é claro, a Vanessa simplesmente não conseguiu não notar isso. Seu rosto caiu ao perceber que eu estava enganando todo mundo esse tempo todo. Ainda sem dizer nada, a menina voltou para a mãe
E eu voltei para casa para passar as horas mais terríveis da minha vida. Como isso acabaria? A Vanessa iria contar à escola toda que eu sou uma mentirosa. E pior, não havia mais nenhum motivo para ela sentir medo de mim. Afinal, se eu realmente não cortei o cabelo da Nancy, a Vanessa também não corria perigo. No dia seguinte, cheguei na escola sentindo muito medo. Andei pelos corredores, olhando em volta, esperando que todos começassem a rir e a me xingar, assim como antes. Mas nada disso aconteceu. A Vanessa não tinha contado nada a ninguém. Logo percebi que ela estava se comportando de um jeito estranho. Ela andava pelos corredores pensativa. Passava cada vez menos tempo com as amigas. E a melhor parte, eu não tinha que defender mais ninguém, porque a Vanessa finalmente deu uma trégua para as meninas. E então algo incrível aconteceu. Minhas amigas e eu estávamos sentadas no refeitório, no intervalo do almoço, quando a Vanessa se sentou conosco e tentou puxar papo. As meninas estavam em choque e eu imediatamente percebi o que havia acontecido. Acho que fui a primeira pessoa a tratar a Vanessa com carinho e compreensão. E isso a fez pensar. Você não vai acreditar, mas depois de um tempo até nos tornamos amigas. Às vezes era difícil para a Vanessa se conter. Ela ainda era um pouco sarcástica e cruel, mas tentei ser paciente e a ensinei a ser mais gentil. O clima na escola ficou drasticamente mais leve. Agora que a principal encrenqueira da escola estava sob controle, todos começamos a brigar menos. Os conceitos de perdedor e popular simplesmente deixaram de existir. E sabe o que eu percebi? Acontece que ser temido na escola não é algo ruim. É só conseguir usar o medo para o bem, para tornar a vida de todos um pouco melhor.